Olá pessoal, vamos iniciar aqui um breve vídeo para trazermos os principais aspectos dos documentos preliminares, né, de um processo licitatório. Estou eu aqui, Carlos Ricardo, como você já me conhece. Nossa especialidade é procedimento licitatório, é a legislação em licitações e contratos. Eu trago agora para vocês vertentes práticas sobre a autonomia do procedimento administrativo inicial, né? A pedido do município, que a gente vai utilizar como modelo aqui, inclusive tivemos com os servidores públicos deste município, que é Gurupi, no estado de Tocantins. Fizemos um treinamento, uma capacitação extensiva, prática, né, sobre a elaboração de documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar e um termo de referência. Então, nós vamos fazer isso agora, neste momento, só que utilizando a plataforma que eles usam, né, que é a Kit Público. Uma plataforma que automatiza o processo licitatório, automatiza todas as fases do processo licitatório, até a execução do contrato, tá bom? Então, eu estou aqui com a tela aberta, né, já logado, Prefeitura Municipal de Gurupi, e nós vamos iniciar pela formalização de demanda. Então, cliquei aqui em licitação, formalização de demanda, e vou incluir aqui como um teste um processo. Vamos supor que eu estou aqui diante de uma formalização de demanda do dia 17. Vou escolher aqui o órgão Secretaria de Administração, o responsável pela formalização da demanda, que neste caso, como aqui nós temos a figura do grupo gestor, que é quem autoriza a despesa, o início de procedimento, então quem solicita essa formalização de demanda geralmente é o secretário da pasta, tá bom? Então nós vamos colocar aqui o doutor Diego Avelino, né, que é o secretário. Responsável pelo termo de referência, a gente colocou o Carlos César, que é o responsável pelo início dos procedimentos administrativos de contratação para compra, além do fornecimento, prestação de serviço e etc. Mas o sistema também te dá aqui algumas situações, por exemplo, se o processo for merenda escolar, ele te dá um exemplo de quem seria o responsável pelo termo de referência, ele é nutricionista. Se for medicamento, farmacêutico e assim por diante. Tá? Nesse caso aqui, o Carlos César, que é o do setor de compra, então ele que faz, ele que inicia esse procedimento. Modalidade sugerida, a gente vai colocar aqui pregão eletrônico e a fundamentação legal, artigo 28, inciso 1. O objeto, inclusive, a gente já tem ele aqui, né, preparadinho, aquisição de água mineral condicionada em embalagem própria para consumo a ser utilizados nas repartições dessa secretaria e manutenção do ambiente e expediente interno. Lembrando para vocês que a gente vai conduzir esse treinamento, esse pequeno corte, com auxílio da inteligência artificial para facilitar aqui a produção desses documentos. Então, do objeto, eu vou para outros campos que a gente até explicou no treinamento que a gente deu lá, que nós não vamos utilizar esses campos agora porque precisamos de regulamentação no município para o estudo técnico preliminar digital e o termo de referência digital, que é o chamado ETP e TR digital. Mas aqui é basicamente cadastrar, por exemplo, descrição de necessidade, requisitos da solução, justificativo para um pagamento e etc. Mas nós não vamos usar esses campos, tá? A gente vai só usar o objeto e passar para frente. Aqui, se nós estivéssemos diante de uma despesa para registro de preço, marcar. E se a gente não fosse realizar pesquisa de mercado, também marcar. Como nós fizemos no curso presencial, nós não vamos marcar essas duas opções, ok? Esse outro campo é caso a gente tenha cadastrado no sistema alguma formalização de demanda com alguns itens que eu queira importar. Então, eu digitaria ele aqui, eu importava. Ou do contrato, a gente fazia a importação. Como a gente está fazendo do zero um processo, nós não vamos utilizar essa ferramenta. Apenas clicar em salvar. Salvou. Agora, nós vamos colocar o item desta formalização de demanda. Nós já temos esse item cadastrado aqui, que é água mineral de 500 ml, tá? Mas vamos supor que de repente nós não tivéssemos, se nós não tivéssemos esse item cadastrado. Você vem aqui em cadastro, produto, se abre uma nova guia, você tem aqui uma grande quantidade de produtos já cadastrados, mas se quisesse cadastrar o novo, é clicar aqui no raio, ó, incluir, você vai preenchendo os campos que são necessários ao cadastro, tipo, se é material, se é serviço,
código externo, se tem um código externo você colocaria, a descrição do produto, que no caso a gente colocou água mineral, né, de 500 ml, e aqui a especificação. Na especificação, nós nos atentamos a colocar, por exemplo, como ele é fornecido, que é a embalagem de 12 garrafinhas, né, de 500 ml cada uma. E a unidade de medida que a gente colocou unidade, tá bom? Então é isso. Como a gente já tem cadastrado, nós não vamos perder esse tempo. Então, água mineral, marquei aqui, e nós vamos colocar aqui 2.700 embalagens dessa. Obviamente que para eu ter essa quantidade aqui, eu já fiz uma memória de cálculo, né? A gente já trabalhou em uma memória de cálculo, que vai ser usada, ela deve ser usada lá no meu ETP, e aí se quiser também utilizar na formalização de demanda, você utiliza. A gente indica colocar no ETP, tá bom? Vamos lá, feito isso, eu já tenho como produzir meus documentos, né? A plataforma essa aqui, ela já te dá uma série de documentos prontos, né? Para você fazer as adequações. Então, vem aqui incluir modelo, documento de formalização de demanda, que é o primeiro documento que a gente vai fazer, tá bom? Tá. Quando eu abro aqui essa opção, ó, documento de formalização de demanda, eu abro essa opção, que são as ações, eu tenho alterar, excluir, imprimir, bloquear, publicar e assinar. A gente vai logo aqui imprimir para a gente verificar como é que ficou esse documento, né? Então, está aqui o documento produzido, todos os campos que a gente entender necessário, e fazer as alterações. Então, eu vou vir aqui, ações, alterar. Bom, aqui no assunto do documento já começo precisando alterar algumas coisinhas, né? Por exemplo, protocolo, eu não tenho um número ainda. É importante eu criar o meu protocolo aqui para eu poder descrever o número aqui. E aqui o objeto, que a gente coloca como objeto simplificado. Eu já vou até colocar aqui, ó, aquisição de água mineral, ok? Ok, e o meu número de protocolo, como é que eu faço, né? O número de protocolo, como a Kit Público trabalha interligada, ela tem essa ferramenta de protocolo, também fica aqui no cantinho em cima, ó, protocolo, processo. Eu vou logo abrir esse protocolo para eu poder fazer a utilização dos documentos quando eu precisar lá na frente, tá bom? Tá, então abriu aqui, eu vou incluir meu protocolo, né? Estou fazendo aqui da Secretaria de Administração, no meu departamento, né? Assessoria, consultoria e processos. E eu vou colocar aqui o meu objeto, que eu já coloquei lá nesse objeto do processo. Aqui eu venho em salvar. Pronto, salvei. Eu já vou direto aqui no número do protocolo que ele me gerou, copio ele, né? E vou aqui e colo nesse assunto, que é para a gente ter isso tudo de forma concatenada. Pois bem, aqui eu já vou direto para a ocorrência e deixo aqui ele separadinho para que eu vou precisar, né? Para poder montar o meu processo administrativo, que é o meu protocolo. Tá aqui o meu protocolozinho, vou montar ele aqui dentro. Veja que não tem nenhum documento. Então, vou montar depois. Tá, vamos terminar o nosso DFD. Eu estiquei, veja que o sistema tem essa funçãozinha aqui no canto, que é para expandir a tela, para ficar melhor de visualizar. Pronto, eu tenho aqui os dados iniciais do processo. O texto, observa aqui do objeto, ele dá uma cortadinha, ó, ele quebra um pouco a linha, e eu vou ajustar ele aqui. Além disso, o tamanho da letra, a letra, então eu vou dar um Ctrl A, que é para selecionar tudo. Vou colocar aqui Time New Romans, tá? Tamanho 12, pronto, para ficar tudo bem bonitinho. E aí o sistema já me deu algumas informações como objetos, as descrições aqui, e me deixou aqui, ó, da descrição da necessidade justificativa da contratação. Eu vou começar a usar a minha inteligência artificial. Começar a numerar aqui do 2.1, né? Então, ó, eu vou entrar, como é fácil, como é simples, pegar um chat GPT gratuito, para vocês verificarem que não tem necessidade da gente pagar nada. O sistema nos dá essa possibilidade e eu vou começar a fazer aqui, ó, preciso de um texto para o tópico da necessidade da contratação e justificativa, cujo objeto destina a... Eu vou copiar o meu objeto lá, ó, aquisição, papapá, copiei ele, vou colar aqui.
Ainda digo mais, a gente tem que ensinar a inteligência artificial também, né? Ou então ajudar ela. Como é que eu quero esse texto? Eu quero um texto, quero um texto que contenha pelo menos 6 parágrafos. Vou diminuir, vou colocar 5 parágrafos, né, numerados a partir de 2.1 e não precisa de subtópicos, tá? Gostaria que você caprichasse, já que é um processo que precisamos para abastecer os servidores do município ou desta secretaria, aliás, servidores da Secretaria de Administração de Gurupi, né, TO, para que para que continuem em um nível de hidratação adequada. Então, a inteligência artificial vai trabalhar para a gente. Já vi que ela não me escutou em relação ao tópico. Vou parar, vou dizer, olha, não precisa de subtópico. Pode começar os parágrafos numerados a partir de 2.1. Pronto. Olha aí, agora sim ela me entendeu. Tá vendo? Ela já fez os 5 parágrafos que eu queria. Eu vou copiar aqui, olha só como ficou legal. Eu venho aqui para o meu texto que eu quero, dou um Ctrl V. Verifica que o texto ficou em outra forma, né? Eu venho aqui, seleciono Time New Romans, tamanho 12, coloco o justificado e ficou legal. Pronto. Aí eu venho caminhando, das quantidades. O sistema já me traz isso de forma autônoma, por quê? Porque eu já configurei lá. Mas se eu quiser dar uma arrumada aqui, eu venho, coloco negrito, coloco esse texto no centro. Eu trago aqui o tamanho da planilha para ficar um pouco menor, diminuo, quanto mais eu quiser diminuir. Eu quero também, na propriedade da tabela, eu quero colocar uma cor da borda mais viva, eu venho aqui, seleciono, ficou mais vivo. Eu quero que isso aqui fique no centro, eu venho no alinhamento, tá vendo? Isso aqui é só formatação que você pode fazer do jeito que você quiser. E aí ele vem continuando, da estimativa do preço. Segundo a norma geral de licitações, ele vem explicando já padrão, não precisa alterar essa parte. Você está dizendo como é que deve ser levado em consideração. Nesse município, por exemplo, eles usam como padrão o banco de preço e a pesquisa com fornecedores, né? A depender do objeto, você pode utilizar o SINAP, o ciclo, pesquisa publicada em mídia especializada, contratações similares, e montar um banco de preço, tá bom? E aí vai ajustando. O importante é que você não fique preso ao texto. Você pode fazer os ajustes que você achar necessário, tá bom? Da classificação da despesa de adequação orçamentária, né? Aqui é importante vocês observarem que o texto, embora venha padrão, você pode colocar aqui embaixo, né, entre um parágrafo e outro, a dotação orçamentária do ente, tá? Que não vem ali na automatização do processo. Aqui o prazo de entrega é um prazo padrão, a gente não vai modificar, são 5 dias após a nota de empenho. A fiscalização também está um texto padrão, dizendo que o órgão vai nomear alguém. Os locais de entrega e os dias também, tá sendo bem genérico. A fundamentação legal é aquela que a gente selecionou lá no início do cadastro do processo. E a forma de pagamento também vem genérica, a gente só precisa apagar essa parte. Por quê? Porque aqui é se você quiser digitar mais alguma coisa. Mas ele vem explicando que ela é proporcional e vai ser pago em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal. Tá aqui, inclusive vou deixar em negrito para vocês observarem. Desde que devidamente atestada pelo servidor designado pelo secretário, que foi quem a gente colocou lá na hora. E o resto, texto padrão. Aqui, a justificativa para a dispensa do ETP e TR, porque em alguns casos ele é dispensável. Inclusive, esse modelo aqui, ele já diz quais são os casos que são dispensáveis. Só que no final, no item 11.2, ele fala, não, no presente caso, em se tratando de demanda que não se equipara, aplica-se a regra. E a regra tem que ter ATP e termo de referência, tá bom? Então, nós concluímos aqui essa alteração, o documento está pronto, né? Vou clicar em alterar.
E agora você consegue aqui com ele impresso, que a gente já tinha feito a impressão nele, atualizar. Clicou em atualizar aqui no cantinho, ó, o documento simplesmente modifique e já traz um padrão distinto. Vale lembrar que esse documento pode ser assinado aqui de forma eletrônica, né, pelo sistema. Você clica em ações assinar, manda um link, esse link aqui para quem tem que assinar, e a pessoa vai assinar sem precisar entrar no sistema, colocando o seu usuário, sua senha aqui que já foi cadastrado no sistema, e aqui em cima a pessoa tem acesso ao documento, né, para ela também não assinar uma coisa que ela não tenha conhecimento. Ela pode entrar e verificar o documento que foi produzido. Tá bom? Estou fechando essa aba para agora alimentar os processos, o protocolo que está aqui com o documento que eu criei, que é o DFD. Então, já vou alimentar ele aqui, ó, incluir, vou manter no meu departamento, que é o departamento de assessoria e consultoria, e vou descrever, ó, DFD, número, opa, colei o link errado, vou pegar o número desse DFD que está aqui, né? Olha ele aqui, vou copiar, vou colar, acrescentar o ano, e aqui em documento interno, basta eu colar ele que ele já vai aparecer a opção de eu marcar ele aqui, ó, marquei DFD, o sistema já puxou de lá, não preciso fazer um PDF, gerar, incluir aqui não. Ele já veio para minha ocorrência no meu evento aqui, ó, inclusive se eu quiser imprimir, ele gera aqui de novo também, tá bom? Agora nós vamos fazer o ETP, né, que é o Estudo Técnico Preliminar. O sistema também tem um modelinho dele aqui, olha só. Estudo Técnico Preliminar, vou manter a mesma data. Não vou pôr assunto aqui, porque ele vai me trazer esse assunto que está aqui em cima. Vou só acrescentar o número do protocolo e o objeto. Vou salvar aqui, ó. Para eu não ter retrabalho, eu vou copiar aqui, ó, do número do protocolo até o objeto simplificado. Vou clicar aqui no ETPzinho que ele já gerou, o sistema já gerou um monte de informações do ETP. Vou colar no assunto, ó. Pronto, eu já tenho praticamente aqui o meu ETP produzido, só que eu vou ajustar algumas coisas, claro, não posso simplesmente achar que o sistema me fez esse ETP todinho sozinho. É uma inteligência artificial, mas a gente tem que fazer alguns ajustes, né? E os ajustes, nós vamos fazer, por exemplo, aqui, ó, no início, ele tem uma definição precisa, muito legal do que é o ETP, do que é o Estudo Técnico Preliminar. Ele traz, inclusive, uma citação de uma professora que a gente tem bastante admiração, que é Tatiana Camarão. Ela faz uma citação muito bacana sobre o que é, né, para que serve o ETP, que ele faz um subsídio paralelo do planejamento, das contratações até a execução. E também trazemos uma manifestação do auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, no processo, inclusive que foi autuado como forma de tecer algumas considerações importantes sobre o ETP no processo licitatório. Tá? E aí a gente finaliza essa definição trazendo as disposições contidas no artigo 18, parágrafo 1º, sobre o estudo técnico preliminar. Aí nós vamos aqui na parte que evidencia a nossa especificidade do estudo técnico preliminar. Então, no primeiro aqui, depois dessa definição, eu tenho um objeto, né? Eu vou ajustar, porque o sistema deixa ele um pouco quebrado. Coloco aqui, ajudando os espaços, né? E aí eu venho, ó, o primeiro tópico da descrição da necessidade, né, que é a justificativa, ele vem aqui com muita informaçãozinha genérica que o sistema já traz, só que nós não vamos aproveitar ela. Por quê? Porque nós já temos uma que nós fizemos aqui para o DFD. Vocês lembram ela aqui, ó? Eu vou só copiar, porque já está pronta, né? E vou colar aqui, ó, nesse. A diferença é que aqui eu vou colocar o 3, né, em vez do 2, porque ele começou aqui no 3, né? E aí eu não preciso ficar fazendo retrabalho. A justificativa é no mesmo tópico, né? Ele só é diferente quando eu descrevo aquela situação do cadastro de parâmetro que tem lá na formalização de demanda que a gente falou no início. Como a gente está trabalhando dentro do documento e não na plataforma para trazer essas informações, então nós unificamos esse tópico 3 aqui. Tanto é que ele não modifica a numeração. Ó, ficou o 3, depois o 4. Ficou um pouquinho esquisita essa formatação, porque veio de outra forma, né? Então eu vou padronizar todo o texto aqui para Time New Roman,
tamanho 12, né? Você pode colocar Times New Roman ou Arial. A gente orienta essas duas formatações, que são as formatações mais usuais, pelas regras técnicas da ortografia, da gramática aqui no Brasil, tá bom? Esse texto aqui da previsão do plano de contratação anual, que é o nosso PCA, né? PCA, esse texto é um texto padrão para quando a despesa não está incluída nesse PCA, né? Nesse PCA que você está fazendo, nesse processo que você está fazendo. Então é como se essa água mineral não estivesse no PCA. Mas se ela tivesse, o que vocês iam fazer? Vamos supor que essa despesa está no PCA. Então a gente coloca aqui, ó, esta despesa está devidamente amparada no PCA desta secretaria, para o exercício em apreço, consignada no ID da contratação, tá? Número, aí você descreve o ID da contratação. Onde é que você pega essa informação? Lá no PNCP, tá bom? Você pega no PNCP, abre o linkzinho lá e coloca, tá bom? Eu vou, inclusive, fazer isso, porque não é justo a gente fazer um treinamento desse e não mostrar para vocês onde é que eu posso pegar a informação que eu estou dizendo. Então, você vai vir aqui, no caso de Gurupi, né, que já tem o seu plano anual de contratação devidamente publicado, confeccionado e publicado. Você vai vir aqui, vai selecionar a esfera, né, de poder, que é municipal, vai colocar aqui executivo, e vai digitar aqui Gurupi. Pronto. Digitou Gurupi, ele vai trazer todos os planos de contratação de Gurupi. Tá? Aí aqui está a Secretaria Municipal de Administração. Pronto, eu já tenho o meu PCA que eu quero da administração, correto? Assim sendo, inclusive eu posso detalhar ele, ó, tem um detalhamento dele, de itens, copa cozinha, de ferramenta, né? Tem todos os itens que compõem a gestão do PCA da administração, tá bom? Então a gente vai pegar o que aqui? A gente vai pegar o número do ID da contratação, que ficou lá no início. Tá aqui. O ID, tá aqui. Vou copiar ele e vou colar aqui. E para ficar melhor ainda, eu vou colocar o link aqui, porque na hora que eu imprimir o documento, eu posso armazenar essa informação. Eu venho aqui, ó, no link de cima, copio ele, clico em cima com o botão direito do mouse, aparecer link, eu dou um Ctrl V, clico aqui em cima, pronto. Agora o sistema, o documento está completo, porque além de eu dizer que ele está no PCA, eu tenho o ID da contratação, e quando clicar aqui em cima, o sistema vai abrir automaticamente ali esse PCA, tá bom? Os requisitos da contratação são também padrões, tá? Você pode, inclusive, acrescentar algumas informações, e eu vou acrescentar uma aqui que eu acho pertinente. Por exemplo, o vencedor, né, do certame deverá promover a designação, aliás, caso não seja sediado no município, vírgula, e a fim de que o fornecimento não comprometa os prazos de execução, deverá designar um local, vírgula, distribuidor, vírgula, ou representante comercial que possa sediar-se no município, vírgula, ou em distância não superior a 100 km. Então, você está dizendo que o vencedor, se ele não for da sede do município, ele tem então que providenciar um local de distribuição que fique dentro desse perímetro. Não fere o caráter competitivo, tá? Pelo contrário, ele defende a possibilidade de empresas de qualquer país ganhar,
mas que por uma questão de prudência, de coerência, depois de que essa empresa ganhar, ela precise montar uma estrutura, ainda que mínima, de distribuição dessa água mineral, tá bom? Aqui é importante esse tópico, né? Estimativa da quantidade. Aqui é o que a gente chama de memória de cálculo. A gente precisa construir a memória de cálculo para saber de onde é que eu tirei esses 2.700 quantidade, né, de pacotes de 12 unidades cada, né? Então a gente mantém essa informação que está aqui, né? Quantidade dos itens, né, foram estimados considerando a real necessidade, podem ser alterados dependendo da tal, indicação de quantidade estimativa e tal. Aí nós vamos incluir, né, aqui nesse item, ou antes ou depois, eu prefiro depois, né? Colocar um item aqui, ó, 6.4 da memória de cálculo. Por que a gente está incluindo esse item aqui? Por que não vem antes? É porque, a depender do objeto, não precisa de uma memória de cálculo detalhada, né? Por exemplo, se o objeto envolver uma demanda de um dia, então a memória de cálculo já está descrita ali na unidade de medida, é um dia. Se for um procedimento que é medido mensalmente, né, que são os serviços mensais, não tem por que você fazer a memória de cálculo de um serviço mensal. Você explica que o objeto vai ser executado na sua rotina mensal, é usual do mercado e tal. Agora você está comprando uma quantidade X de água, você tem que entregar no estudo técnico preliminar uma memória. De onde é que você está tirando esse quantitativo, né? Então, para essa memória de cálculo, nós levamos em consideração o quantitativo de servidores da unidade, né? Então, vou abrir aqui, 6.4.1 e dizer o seguinte, considerando que nas unidades administrativas da Secretaria de Administração temos 96 funcionários e que cada um consome, em média, 1,2 litros por dia numa carga horária de 6 horas, né? Temos um consumo médio diário de... Aí eu vou pegar a calculadora bonitinha, né, e colocar 96 vezes 1,2, 115,2 litros. 2 litros. Beleza? 6.4.2. Vamos montando nossa memória de cálculo. Então vamos lá. Sendo que o mês em dias úteis são 22, sendo que o mês contém 22 dias úteis, né? Logo, 22, multiplicando 22 vezes 6 é igual, né? Porque 6 meses, vamos considerar 6 meses, eu esqueci de dizer isso para vocês. Então, eu tenho 22 vezes 6, 132. Assim sendo, a quantidade de dias durante esse período multiplicado pelo quantitativo de litros consumidos, aí eu vou colocar entre parênteses, 115, 2 vezes 132, né? Resulta-se em, vamos lá, 122 vezes 115, 2, 15.206,40. Vou colocar aqui, 15.206,40 litros durante todo esse período, tá? Aí vou abrir o outro, 6.4.3. Neste sentido, tendo em vista que o pacote
de 12 unidades de garrafas de 500 ml corresponde a 6 litros, logo 15.206,4 litros dividido por 6 litros é igual a, vou dividir aqui, ó, dividido por 6, 2.534,40, né? 2.534,40 litros, né? Pronto, 6.4.4. Para que tivéssemos uma margem razoável de sobra, arredondamos para 2.700 unidades do fardo de 12 garrafas. Pronto, nós temos aqui a nossa memória de cálculo para esse objeto. Tá bom? Então é importante que o ETP tenha essa memória de cálculo, porque as pessoas que vão ler esse ETP, as pessoas que vão auditar esse ETP, os técnicos que vão fiscalizar esse ETP, eles precisam identificar de onde você tirou as informações. Não adianta só dizer que eu vou comprar 2.700 fardos de água mineral, mas por que você está comprando? De onde é que você tirou isso? De onde é que você tirou essas informações? É para isso que serve a memória de cálculo. E eu simplifiquei para vocês aqui de forma que vocês possam entender, sem colocar tabela, sem colocar gráfico. Tem gente que gosta de usar fórmula. Então eu trouxe de uma forma mais usual. Obviamente que vai depender do objeto que você está fazendo, que você possa construir uma memória mais sólida ou menos robusta, ou até mais robusta, ou mais descomplicada, enfim. Tá bom? E aqui nós vamos partindo para frente, ó. Contratações correlatas independente, não há em andamento contratações no mesmo sentido. Mas se tivesse, você ia dizer, ó, há em andamento contratações para fornecimento de água, que vai ser usado em outras ocasiões, assim, assado, no processo número XX. Não é o caso aqui, tá? Aqui do valor estimado, repete-se aquela redaçãozinha lá que tem no documento de formalização de demanda, né? Isso aqui é para subsidiar a estimativa de preço que vai ser feita depois desse passo aqui, tá? Ou seja, tem um departamento específico que faz essa estimativa de preço, mas o ETP já está te trazendo como é que deve ser feita essa pesquisa. Ele está te apontando que é no painel de banco de preço e na pesquisa com 3 fornecedores de ramo. Lá a estimativa, o pessoal da estimativa pode fazer com outras fontes? Pode, mas ele já está te indicando aqui onde é que você deve fazer, tá bom? Levantamento de mercado, é importante isso aqui, tá? O levantamento de mercado, nesse caso desse objeto, ele já traz um texto padrão que pode ser utilizado, tá bom? Inclusive, ele vem aqui dizendo, para o presente caso, não se pode utilizar de outra alternativa a não ser a única presente no mercado, qual seja a contratação de empresa para a respectiva execução, já que não possuem vigência contratos nem ARP para o cumprimento necessário da despesa. Isso aqui também, gente, está naquela situação de você identificar outras soluções que têm previsão no mercado, né? Por exemplo, se a gente estivesse diante de um objeto para locação de veículo, aí você ia dizer, no mercado eu tenho 2 soluções. Eu tenho uma que eu posso comprar o veículo e tenho a solução que é para aluguel do veículo. Na primeira solução, o órgão não é interessante que o órgão compre, porque depois o custo aumenta, ou porque há uma manutenção muito alta depois que o veículo passa determinado tempo. Então você está querendo aqui dizer que eu tenho 2 opções, mas a melhor é alugar. Aí você vai dizer o aluguel é melhor, porque eu não fico responsável pela manutenção, a empresa entrega o veículo, e aí o veículo fica à disposição do órgão, mas toda vez que tiver um problema relacionado ao funcionamento do veículo, a própria empresa que é contratada, ela toma de conta e assim por diante. Então você está apresentando as soluções do levantamento do mercado e está dizendo qual que é melhor, né, que mais se adequa para o seu caso, tá bom? Aqui a descrição da solução como um todo. Nós vamos usar a inteligência artificial aqui, tá? Que é importante. Vocês entendam. Eu vou pegar esse tópico, ela já está aberta aqui, ó. Vou dizer, agora para o mesmo objeto, gostaria que você
me construísse, né, um texto, construísse um texto com 5 parágrafos, né, numerados a partir de, qual é o número que está lá? 10.1, né, 10.1, para o tópico, aí eu vou só copiar o tópico, ó, descrição da solução como um todo. Pronto. Vou colocar aqui e vamos ver o que ele vai dizer para a gente, tá? Olha, tá trazendo toda a informaçãozinha bonitinha que a gente precisa. Também você tem que ensinar a inteligência artificial também. Não é nem tanto, não é ensinar, às vezes a gente se expressa mal, né? Mas você tem que dar o caminho que a inteligência artificial precisa para que você não tenha um texto mal interpretado por ela. Óbvio que você pode vir também depois ajustar o texto, né? Melhorar. Aqui eu não estou fazendo isso, eu estou apenas trazendo o texto, né? Só formatando, colocando na fonte correta, na fonte que a gente está usando, justificando o texto. Mas, ó, perfeito. Ó, você vem aqui, a solução proposta consiste na contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, destinada ao consumo de servidores da Secretaria de Administração. Essa solução visa a necessidade contínua de água potável, garantindo hidratação adequada de todos os colaboradores, o que contribui a um ambiente de trabalho saudável e eficiente. A escolha de água mineral condicionada à embalagem apropriada visa garantir qualidade de produtos, tal. Quer dizer, é um texto bem padrão que a gente não precisa perder tanto tempo, né? Mas se quiser dar uma melhorada, melhor. Aqui, justificativa para o parcelamento vai ficar um texto padrão, ou seja, quando a gente estiver diante de um objeto que é por item, que a justificação não é por lote, então esse texto vem padronizado, tá? O sistema já te traz ele padrão. Agora, se for por lote, você vai ter que justificar por que o lote. A grande maioria, a obrigação é de admissão por item, tá bom? Isso já tem entendimento pacificado, tem uma súmula do TCU número 247, que traz essa obrigatoriedade. Aqui, ó, demonstrativo do resultado pretendido. Vamos usar de novo a nossa inteligência artificial. Ó. Agora, preciso de um texto para o mesmo objeto, né? Considerando o mesmo objeto, tratando do tópico, né? Eu já trouxe ele para cá, ó. Eu nem disse a quantidade de parágrafos. Vamos ver se ele continua trazendo 5 parágrafos, né? Ou se a inteligência artificial me dá aí outros textos, alguma outra coisa adicional, né? Bom, 5 já foi. Ele terminou em 5, porque ele está numa sequência que eu estou pedindo 5 parágrafos, né? Copiei o texto, venho para cá, ó, e colo ele aqui, ó. Pronto, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço nos outros, né? Ó, colocar aqui a forma, ó, justificar. Eu acho que ele tirou a justificativa. Pronto, justifiquei. E aí, se quiser dar uma lidinha também para verificar se ficou legal, né? Verificar se ficou legal, né? O principal resultado pretendido de água mineral com embalagem para garantir a saúde e bem-estar dos servidores. Ficou legal, tá bom? Providências prévias é o próximo tópico, né? Não há necessidade de realizar procedimentos prévios ao contrato ou instrumento substitutivo. Isso aí, gente, quando tiver diante de um processo que a gente precisa ter que realizar alguma atividade antes do início do contrato, a gente já define aqui. Isso é muito comum nos casos de obras, sabe? Que você tem uma continuidade, tem que providências prévias ao contrato, exigir licença disso, licença daquilo, ou às vezes transição contratual de um serviço que já vinha sendo feito por uma outra empresa. Aí você tem que criar aqui as providências que você tem que realizar previamente à celebração do contrato, ao início da execução do contrato. Os impactos ambientais, a grande maioria dos processos, pelo menos dessa natureza, não se aplica. Então, já tem uma redação própria. Essa também é uma redação padrão dos pagamentos. Adequação orçamentária é uma redação padrão. É importante que aqui nessa adequação orçamentária, em algum momento, e a gente sugere que seja aqui depois do 16.7, que vocês coloquem a dotação orçamentária que realmente essa despesa vai ocorrer. Tá bom? A gente não põe aqui porque muitas delas não são obrigatórias, principalmente quando a gente se trata de registro de preço, que não é o caso aqui. Prazo de execução também vem padrão, fiscalização padrão,
local e horário também é padrão, e aqui a finalização da conclusão, né, que é pela viabilidade da contratação. Embora a gente saiba que nem todo ETP tem como viável a contratação, a gente já deixa esse texto padrão como viável essa contratação. Observem que é um estudo técnico preliminar completo, né? Você tem todos os itens que exige a legislação e que você precisa fazer uma leitura antes mesmo de você simplesmente tacar o processo para frente. O sistema te dá todos os tópicos exigidos pela lei, mas nem sempre você vai ter o texto que é coerente àquele objeto que você pretende contratar. Mas vocês verificaram que é fácil, é tranquilo de fazer isso. E agora basta você clicar em alterar, que ele vai salvar esse documento. E a gente já tem ele aqui para você fazer impressão, ó, logo abaixo do DFD, e ele já veio todo. Ah, lembra do linkzinho que a gente criou? Ó, tá aqui, lá para o PNCP. Se eu clico, ele abre o PNCP, tá bom? Aliás, o PNCP, mas no PCA da Secretaria. Agora, para finalizar, nós vamos incluir esse documento no protocolo, né? Então, copia aqui o documento, veio aqui incluir. Claro, o secretário tem que assinar, junto com o responsável. E eu vou manter ele aqui nesse departamento, né? ETP número /2025, vou colocar aqui no documento interno, ETP 2025, salvei. Então, a gente concluiu essa fase de DFD e ETP, e o próximo vídeo a gente vai trazer aqui termos de referência, tá bom?